Bom dia, bem-vindo ao nosso Café com Palavra, tudo bem? Um abraço para todos vocês ligadinhos, um abraço para o pastor Geraldo aí no Rio de Janeiro, o Batista em Campos, né? Gorete lá no Sul, pessoal de fora do Brasil, o povo lá de Moçambique, pastor João Pedro, né? Toda aquela galera boa de Moçambique, tem gente em Beira que também sempre nos acompanha, pastora Débora em Rondônia, né? Glaucio e Alessandra, nossos parceirão mesmo, né? E todos vocês que estão aí assistindo a gente aí, que Deus abençoe vocês. Se você nunca trocou um papo com a gente aqui, pode falar de onde você é, de onde você nos assiste. Tem Janimeire no Pará, tem pastor Fred e sua esposa lá no Sul também, né? Muita gente, o Anderson em Tipó, muita gente aí, Brasil afora nos acompanhando, né? Só lembrei de alguns aqui para dar essa pincelada e só você entrar em contato com a gente, fala de onde você está nos assistindo, que vai ser muito legal. A gente, a pastora Fátima em Portugal, Mário e lá no Mário Jorge, o Jorge lá em Deste, o Mário lá em Pensacola e por aí vai embora, a Jane, a Rejane e o Voney no Texas e vai. Bom, vamos lá, olha só. Você já ouviu assim, aquela frase assim, pô, tô pensando, não me importa, bicho, tô um pouco me lixando com o que você pensa, ou não tô ligando. E hoje em dia é muito assim mesmo, né? Cada um tá preocupado com aquilo que ele pensa, com a sua própria opinião, e um pouco se lixando com o que o outro pensa, né? Quando eu falo o que o outro pensa, eu não estou falando assim, o que ele pensa a meu respeito, mas o que ele pensa mesmo, né? Ninguém quer dar ouvido ao outro, né? Ninguém tem tempo para dar ouvido a ninguém. Ninguém tempo, não tem não. Ninguém quer dar ouvido a outra pessoa. Não quer gastar tempo com a outra pessoa, né? Então, assim, é uma situação estranha. Então, ninguém está preocupado com isso. E pior que as pessoas também não estão muito preocupadas com aquilo que Deus pensa, os princípios de Deus também não, porque eu tenho que me preocupar com aquilo que eu penso, que eu quero, que é meu desejo, né? Os meus valores, mas ninguém está preocupado com os valores dos outros e muito menos com os valores de Deus, certo? Eu estava lendo aqui no Salmo 139, versículo 17, diz assim, olha só, 17 e 18, vamos ler os dois. 17 e 18 diz assim: e quão preciosos são para mim, Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, quão precioso para esse salmista aqui eram os pensamentos de Deus, certo? Quais são os princípios, quais são os pensamentos que regem as ações, as atitudes de Deus, sabe? A escala de valores de Deus, por exemplo, né? Esses pensamentos, para o salmista, para Davi, ele era de suma importância. De suma importância. Então, hoje, como a gente não dá importância, a gente não quer saber o que o outro pensa, como a gente hoje se fechou cada um na sua bolha, no seu mundo, no seu mundinho, ou em grupos, né? Porque as pessoas dizem isso, não, para mim, meu corpo, minhas regras, meus pensamentos são os meus princípios, são as minhas regras, etc, etc. A maioria do que falam isso, elas repetem o que os outros falam. Repete o que o sistema diz para elas repetirem, elas não pensam sobre isso e não sabem a gravidade disso. Porque o importante são as regras de Deus, os princípios de Deus e os pensamentos de Deus. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz, né? E vai embora. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Então, para mim, o mais importante não é o que eu penso, é o que ele pensa. Mas se o que ele pensa, se os princípios dele vão contra aquilo que eu vivo, que eu pratico, o que eu tenho que fazer? Freio de mão, cavalinho de pau, morou? E mudar de direção e ir para a direção do que ele diz, do que ele pensa. Tá? Não sai repetindo jargões da mídia das pessoas. Sabe? Pense
pense de quão importante e quão precioso é o que Deus pensa. Pare para analisar isso. Não dê ouvido ao mundo, às coisas do mundo, dê ouvido a Ele. Porque um dia nós vamos chegar diante dEle, vai estar só nós e Ele. E não vai ter como chegar assim. Bem, Deus, é o seguinte, olha, naquela época eu seguia uma linha ideológica, política, partidária, filosófica, espiritual, religiosa. É o que Ele pensa. Até o próximo Café com a Palavra.